Aleluia. Glória a Deus. Paz seja com todos. Amém? Aproveite que você está de pé, pegue sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Versículo 9. Nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Atos, capítulo 27, versículo 9. Todos encontraram? Amém. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e passando eles a ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E tendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados veementemente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se ao final toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e esta perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegavam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito, porém é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Ainda nesse capítulo, irmãos, vai lá no versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa. Depois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos ficavam mais animados e se puseram também a comer. Agora vai lá no versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isto. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio,
e foi assim que todos se salvaram em terra. Amém? Pai, nós lemos Sua palavra, Senhor, é digna de toda aceitação. Nós queremos, Senhor, ouvir a Sua voz, compreender, Senhor, a Sua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Aqui, irmãos, nesse texto, Paulo estava como prisioneiro e havia um propósito de Deus de que Paulo fosse levado para Roma. Era um propósito de Deus que Paulo fosse até Roma. E nesse navio que Paulo está, há também mais 275 homens. Eles estão ali em 276 pessoas. E eles precisam chegar em Roma nesse propósito da qual Deus tem para a vida de Paulo. Só que no percurso, no meio do percurso, eles enfrentam uma tempestade. Uma boa parte dessa palavra, irmãos, eu já trouxe aqui em outro momento. É que eu preciso retomar isso para pegar uma direção que nós precisamos. Mas eles estavam no navio, eles precisavam chegar em Roma. Nesse navio havia Paulo e mais 270 homens, 275 homens. Paulo deu um conselho: olha, é melhor que a gente não saia daqui, é melhor que a gente ainda fique aqui, porque se nós continuarmos, nós vamos ter perda, tanto do navio, como podemos perder até a própria vida. Mas os que comandavam ali o navio, decidiram não ouvir Paulo e decidiram seguir viagem. E ao seguir viagem, eles enfrentaram uma tempestade. E nessa noite eu quero que você entenda, irmãos, por que Deus está na tempestade. Por que os momentos difíceis que você enfrenta, por que Deus está ali. Nessa noite eu quero que você entenda o porquê Deus permite as tempestades na sua vida. Qual o propósito em Deus permitir com que os seus filhos sofram? Qual o propósito em Deus permitir que os seus filhos passem por tempestades, por dias difíceis, por noites difíceis? Deus poderia, irmãos, como todo o poder que Ele tem, não permitir a tempestade e deixar que a viagem corresse. E Paulo chegasse ao seu destino, a Roma, com tranquilidade. Mas Deus permitiu que aqueles homens enfrentassem uma tempestade, e você vai perceber que Deus está na tempestade. E o propósito que Deus tem em permitir nas nossas vidas tempos de sofrimento, tempos difíceis, tempos de dor. No versículo 15 que nós lemos, vai falar que por conta da tempestade e por eles não conseguirem comandar o navio, a Bíblia diz que eles cessaram a manobra e deixaram o navio levar. Em algum momento, por conta da tempestade, eles tiveram que parar, sair do controle e deixar que o navio seguisse da forma que está. E sabe por que Deus está na tempestade? Sabe por que Deus permite os dias maus na sua vida? Porque Deus quer ter o controle da sua vida. E você quer controlar do seu jeito. Você quer controlar a sua casa do seu jeito, o seu casamento do seu jeito, as pessoas que estão à sua volta do seu jeito, e você não quer perder o controle. Você não confia o suficientemente em Deus para deixar Deus controlar o navio da sua vida.
você não permite confiar em Deus para que Ele controle o barco da sua vida. Então Deus envia uma tempestade para dizer: ei, fica tranquilo, descansa, eu estou no controle. Pare de querer controlar tudo e todos à sua volta. Você não consegue, você não é capaz, deixe eu controlar. Mas você não ouve, então Deus manda a tempestade para você ouvi-lo. Você quer ter o controle, você quer fazer do seu jeito, você quer fazer da sua forma. Então Deus envia a tempestade para ver se você sai um pouco do controle e deixa Ele conduzir as coisas. Se você permite Deus governar o barco, o navio da sua vida. É por isso que Deus está na tempestade. Porque às vezes é a única forma que Deus tem para dizer para você: pare, deixe eu governar. Deixe eu tomar o controle. Pare de querer controlar tudo e todos. No versículo 16, irmãos, a Bíblia diz que eles, com muito esforço, eles seguraram o barco salva-vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O barco salva-vidas em um navio, irmãos, se não for o mais importante, é uma das coisas mais importantes que o navio tem, sim ou não? É uma das coisas mais importantes que o navio tem, é os barcos salva-vidas. Só que em que momento eles lembraram que havia barco salva-vidas? Na hora da tempestade. Na hora que a situação ficou difícil, na hora que a tempestade chegou, na hora que o medo veio, na hora que parecia que tudo ia se perder, eles lembraram: vamos pegar o barco salva-vida, vamos segurar o barco salva-vida. O barco salva-vida tinha sido ignorado até chegar a tempestade. O que você quer dizer com isso, pastor? É que tem áreas importantes da sua vida que você ignora, que você finge que não está vendo, que você deixa passar despercebido. E Deus envia a tempestade para fazer você prestar atenção naquilo que você não está prestando. Você vai querer prestar atenção no seu filho quando? Você vai querer prestar atenção no seu casamento quando? Você vai dar atenção para a sua família quando? Quando chegar a tempestade e você lembrar que tem algo importante. Eles só lembraram do barco salva-vidas a hora que a tempestade chegou, assim como eu e você, irmãos. Só paramos para pensar naquilo que é importante a hora que a tempestade chega. Não espere a tempestade chegar para você conversar com seus filhos, para você ter tempo para sua família. Não espere uma tempestade chegar para que você dê valor naquilo que é importante. Há barcos salva-vidas na tua vida, na tua casa, na tua família, que você ignora. Então Deus manda a tempestade para fazer você prestar atenção naquilo que você não está prestando, naquilo que você está ignorando. Deus está na tempestade para dizer: ei, pare de ignorar áreas que você está ignorando, que você tem ignorado. Seu filho vai ficar no celular até quando? Na televisão até quando? Quando é que você vai olhar para o seu filho, para a sua filha? Quando é que você vai dar a devida atenção? Quando é que você vai olhar para o teu casamento? Quando é que você vai cuidar da tua família? Quando chegar a tempestade. Porque na tempestade todo mundo lembra do que é importante. Todo mundo lembra que tem um barco salva-vida ignorado. Porque a viagem está boa, porque a viagem está tranquila demais. E Deus envia a tempestade para dizer: ei, preste atenção no que é importante.
Preste atenção no que é importante. No versículo 17 diz que eles, por conta da tempestade e das danificações que já haviam acontecido, eles cingiram o navio, eles pegaram cordas, correntes e reforçaram as partes do navio que estavam fragilizadas, que eram mais frágeis. E eles foram cingir o navio, foram reforçar o navio, principalmente nas partes do navio que eram mais fragilizadas e que podiam quebrar, romper com mais facilidade. Sabe por que Deus permite a tempestade, irmãos? Porque existem áreas da sua vida frágeis que precisam ser reforçadas. Porque existem áreas da sua vida danificadas que você não está prestando atenção, que você está ignorando, e é essas áreas que vão fazer o teu barco afundar. Sabe aquele probleminha pequeno, sabe aquela situação pequena, sabe aquele pecado pequeno que você fala, deixa ele ali, não tem problema. Sabe aquela situação mal resolvida, sabe aquele conflito pequeno que você ignora, é ali, é justamente naquela área mais frágil da sua vida que o seu navio pode naufragar. E Deus envia a tempestade para dizer para você, reforça as áreas frágeis da sua vida, cinja o teu navio, observe as áreas que você está ignorando, cinja essas áreas, reforce essas áreas, dê atenção a essas áreas. Às vezes um aluno chega para mim e fala, Ederson, eu não sei esse conteúdo. E o que eu falo para ele? É o conteúdo que você vai estudar mais. Porque se é aqui que está a sua fragilidade, é aqui que você vai ter que estudar mais, se dedicar mais. Senão você vai sofrer as consequências disso. Tem áreas da sua vida que não podem mais ser ignoradas. Tem áreas da sua vida que estão fragilizadas, que estão danificadas. E Deus envia a tempestade para dizer que hora que você vai cuidar dessas áreas. Vai continuar ignorando? Vai continuar ignorando as áreas da sua vida que estão quebradas, que estão danificadas? Então eu envio uma tempestade para fazer você lembrar que tem áreas que precisam ser consertadas, que tem áreas que precisam ser reforçadas. Pare de ignorar essas áreas, porque são elas que vão fazer o navio afundar. Quantos estão entendendo, irmãos? Deus está na tempestade. No versículo 18 diz que eles pegaram a carga do navio e jogaram fora. Pegaram o peso do navio e jogaram fora. Sabe por que Deus permitiu essa tempestade na sua vida? Porque você estava carregando pesos que Ele não queria que você carregasse. Porque você tem trazido coisas que Ele não quer que você traga. Porque tem bagagens que você teima em levar adiante. E Deus está dizendo, lance fora essas bagagens, lance fora esses pesos. Alivia a carga do teu navio, alivia a carga da tua vida, para não naufragar, para não afundar, para não morrer. Há pesos que não pode mais seguir adiante na tua vida, irmãos. Há bagagem que você não pode levar mais. Há culpas que você não pode carregar mais. Há pesos que você não pode carregar mais. Pastor, eu quero continuar carregando. Deus vai enviar tempestades, porque na tempestade você pega o peso, a carga, as bagagens e você lança fora. Falta de perdão, coisas que aconteceram lá no passado, que você tem carregado, que você tem levado adiante.
traumas do passado, feridas do passado, intrigas do passado, conflitos do passado, brigas do passado, e você quer levar adiante. Deus está dizendo: não, lança fora todo o peso, lança fora toda a carga, lança fora essa bagagem. Seria mais fácil você entender isso e pegar essas coisas que estão na sua alma e lançar fora, mas você não consegue. Aí Deus manda a tempestade, porque eles só lembraram que havia peso no navio na hora da tempestade. Eles só lembraram que tinha coisa a mais naquele navio na hora da tempestade. Pare de carregar coisas que Deus não quer que você carregue mais. Pare de carregar bagagens que Deus não quer que você carregue mais. Lance fora, alivia o teu navio, alivia a tua alma, alivia o teu coração. Joga fora. Tem coisas que não cabe mais. E não dá para seguir viagem. Não dá para seguir adiante com essas bagagens no teu navio. No versículo 19 diz que com as próprias mãos eles lançaram a armação do navio fora. Eu fui tentar estudar hoje algumas coisas que compõem a armação do navio. Mas basicamente, peças, estruturas que são fundamentais para fazer este navio funcionar. E existe até, eu não sabia, mas existe uma pessoa chamada de armador, que é quem vai assegurar que tudo vai funcionar bem. E dependendo do navio, se for um navio de guerra, por exemplo, ele, nas suas armações também vão ter armas. Mas enfim, aquilo que é necessário para esse navio funcionar, eles tiveram que pegar com as próprias mãos e jogar fora, e lançar fora. E a partir dali eles já não dependiam mais daquelas peças. Sabe por que Deus permite a tempestade, irmãos? Para fazer você depender dele novamente. Para fazer você voltar a depender dele. Sabe por quê? Conforme a gente vai crescendo na nossa fé e na nossa vida cristã, a gente vai nos armando. Porque Deus vai nos abençoando e nós vamos nos armando. Porque eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom intelecto, eu fiz uma boa faculdade, eu sou isso, eu sou aquilo. De repente você começa a achar que é por tua causa. De repente você começa a achar que porque você é muito bom. De repente você começa a achar que você é o top. Aí Deus tem que mandar uma tempestade para fazer você lembrar que você continua dependendo dele. Que a sua vida continua dependendo dele. Que até o ar que você respira continua dependendo dele. Irmão, sabe o que acontece também? Se você lançar fora a armação do navio, o navio fica mais maleável, mais flexível. Deus tem uma receita para quebrar o teu orgulho. Deus tem uma receita para quebrar o teu coração duro. Deus envia tempestades. Porque na tempestade você lança a armação fora. E quando você lança a armação fora, você se torna uma pessoa mais flexível, mais maleável, mais amável. A sua dureza, o seu orgulho tem jeito. E Deus sabe o jeito que Ele pode dar. Deus sabe como te trazer de volta para a dependência dEle. Ele está na tempestade. Ele é a tempestade. Pega esse seu orgulho. Vai querer afundar com ele. Vai querer morrer com ele. Pega o teu orgulho e joga fora enquanto é tempo. Enquanto dá tempo. Essa tempestade veio para dizer para você: seja mais flexível, seja menos orgulhoso, seja mais amoroso, perdoe mais, seja mais leve.
Ele continua no controle. Ele continua no controle. Porque Ele está até na tempestade. Nos versículos 21, 22 e 23, irmãos. Quando as coisas já estavam bem piores. Quando realmente tudo estava ali acabando, e as pessoas que estavam ali, aqueles homens que estavam ali, já sem esperança. A Bíblia diz que Paulo se levanta. E Paulo diz: oh, ninguém aqui vai se perder. Não vai acontecer nenhum mal comigo e nem com nenhum de vocês. Nós não vamos perder nem um fio de cabelo da nossa cabeça. Sabe por quê? Deus falou comigo essa noite. Deus falou comigo. E todos nós seremos salvos. Deixa eu te dizer uma coisa, na hora da tempestade, alguém tem que ser uma voz de esperança, alguém tem que ser uma voz de vida, alguém tem que ser uma voz de alegria, e esse alguém tem que ser você. Diante do caos do teu casamento, do caos da sua família, seja o que for a tempestade, você pode se levantar e dizer: ei, a solução, a esperança, há algo que Deus ainda vai fazer. Nós não morreremos, nós seguiremos em frente, nós venceremos. Alguém tem que ser uma voz. Lá na onde você trabalha, você precisa ser essa voz. Você precisa ser essa voz. A igreja precisa ser essa voz. Se o mundo está vivendo dias de tempestade, a igreja vai ser essa voz. Ei, a esperança. Deus falou conosco. Deixa eu te dizer uma coisa. A esperança, Deus falou conosco. A gente já sabe o fim de todas as coisas, e o fim é vitorioso, e o fim é glorioso. No final de tudo a igreja vence, Jesus vence, Deus é glorificado. E de estarem tão abatidos, irmãos, Paulo chama aqueles homens e fala assim: olha, vocês já estão há muitos dias sem comer. Paulo pega o pão, consagra o pão, agradece a Deus pelo pão, abençoa aquele pão, reparte, come. E a Bíblia diz que ele começa a ficar animado, e aqueles homens começam a comer o pão também, e o ânimo começa a voltar para aquele navio. Sabe por que Deus permite a tempestade na sua vida, irmãos? Para você voltar a comer o pão que você parou de comer. Deus precisa lembrar você todos os dias que Ele é o pão da vida, e que você precisa provar desse pão todos os dias, mas você esquece de comer do pão, você esquece de desfrutar deste pão. Então Deus envia a tempestade para dizer: volte a comer o pão. Tem uma frase que eu gosto muito, eu nem sei quem que bolou a frase, mas nós tínhamos aquele ditado popular: eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Já viu isso, já falou isso, irmãos? Já, não vamos mentir não. Mas experimente comer o pão que amassou o diabo. Experimente comer o pão que pisou e amassou o diabo. Essa tempestade que você enfrenta, é Jesus falando assim: volte a comer deste pão. Está muito tempo sem comer deste pão. Volte a comer deste pão. E por fim, irmãos, depois de toda a tempestade e daquele navio ter se destruído todo, conforme Deus havia falado para Paulo,
todos aqueles homens se salvaram. Mas como nós lemos nos últimos versículos, eles se salvaram agarrados a pedaços de madeira, a destroços daquele navio. O que quer dizer isso, pastor? O que eu quero dizer, irmãos, é que a salvação da tua vida não está na tua vida, não está no teu navio. A salvação da tua vida está em 2 pedaços de madeira. Se você quiser manter o teu navio, você pode manter. Se você quiser ficar no teu navio luxuoso, pode ficar. Se você ama tanto o teu navio, ama tanto a tua vida, fique com ele. Mas a salvação está naqueles que abriram mão do navio e se agarraram à cruz de Cristo, à cruz do Evangelho. É na cruz que está a salvação de todos os homens. É nesses 2 pedaços de madeira. Não é no teu navio, não é no teu barco, não é na tua vida, é na cruz. É na cruz de Cristo. Eu não sei se vocês já ouviram essa história que eu vou falar para vocês. É uma história real. De um pastor um pastor batista que estava no Titanic. Pastor chamado John Apper. Eu não sei se pronuncia John Apper, John Apper. Eu vou falar John, que fica mais fácil. Esse pastor batista, irmãos, estava no Titanic. E quando começou o naufrágio do Titanic, os sobreviventes relatam que o pastor John pegou sua filha de 6 anos, enrolou um cobertor nela, entregou sua filha para um comissário, para que o comissário colocasse a filha dele no barco salva-vidas. E quando ele viu que a filha dele realmente estava no barco salva-vidas, ele olhou para ela e falou assim: nós nos veremos novamente. E o pastor John não estava mentindo, porque nós que cremos no Evangelho, nós sabemos que um dia nos veremos novamente. E diz que depois que ele viu a filha dele, que já estava segura no barco salva-vida, ele tirou o seu colete e deu o colete para uma pessoa, para que aquela pessoa tivesse mais chance de se salvar do que o próprio pastor John. Se isso não bastasse, irmãos, os sobreviventes dizem que o pastor John, após deixar a sua filha ali, ele começou a gritar para que as pessoas chegassem nos barcos salva-vidas. E ele gritava dizendo: mulheres, crianças e vocês que ainda não são salvos, venham correndo. Mulheres, crianças e quem ainda não é salvo, venha. E os relatos dizem que o pastor John chegava nas pessoas e dizia, naquele desespero que as pessoas estavam, dizia: você é salvo, você aceitou Jesus, você crê em Jesus. E aquelas pessoas que estavam inseguras com a sua salvação, ele dizia: corre para o barco salva-vida. Ele queria, de alguma forma, que aqueles que não fossem salvos tivessem chances de viver para serem salvas, porque ele já sabia da salvação dele. Os sobreviventes dizem, irmãos, que o pastor John, esse tem que ser muito cheio do Espírito Santo, irmãos, porque dizem que o pastor John chegou nos músicos. Vocês já viram isso até em cenas, que alguns músicos ficaram ali tocando, que eles resolveram permanecer tocando. Não viram isso já? Os sobreviventes dizem que o pastor John chegou nos músicos e disse para os músicos tocar mais perto que era estar. E no determinado momento, irmãos, o pastor John continuou ali
diante de toda aquela água que invadiu o navio, evangelizando as pessoas. 4 anos mais tarde, eu vou ler para vocês um relato de um jovem. 4 anos mais tarde, um jovem escocês chamado Águila levantou-se em uma reunião no Canadá e deu o seguinte testemunho: sou um sobrevivente do Titanic. Quando eu estava boiando sozinho, segurando-me em um pedaço do mastro do navio, naquela noite horrível, as ondas trouxeram para perto de mim o senhor John Apper, que também estava segurando um pedaço dos destroços. Amigo, disse ele, você é salvo? Não, eu respondi, não sou. Ele continuou, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E as ondas o carregaram para longe, mas por mais estranho que possa parecer, as ondas os trouxeram de volta um pouco mais tarde. E ele disse, e agora, você está salvo? Não, eu disse, não posso dizer honestamente que esteja. Ele disse novamente, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Alguns segundos depois ele afundou, e ali sozinho naquela noite, com 2 milhas de água abaixo de mim, eu criei, e eu sou o último convertido de John Apper. No último segundo de vida deste homem, ele deixou claro que só existe um barco salva-vida: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Deus está na tempestade. Ele é a tempestade. Onde estão aqueles irmãos que vão dizer: homens, mulheres, crianças, jovens, aqueles que ainda não estão salvos, tem um barco salva-vida. E esse barco salva-vida é Jesus Cristo. Leve o teu casamento para este barco salva-vida. Leve a tua família para este barco salva-vida. Leve os teus filhos a este barco salva-vida. Tem um barco salva-vida, e esse barco é Jesus Cristo. Cadê aqueles que vão tirar o colete para entregar para o outro? Ah, pastor Edinho, mas ele morreu. Quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este sim a ganhá-la-á. Porque este é o convite do Evangelho: dar a sua vida para Jesus. Feche os seus olhos. Essa tempestade que você enfrenta, Ele está. E o final é você agarrado à cruz de Cristo. O final é você agarrado à cruz de Cristo. Salvo, 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 salvo. Aleluia. Lutamos com armas de fé, e nada irá me impedir enquanto adoramos. Deus está nessa situação, igreja. Deus está nisso. Em meio às tribulações, Como Paulo disse, Ele está te dizendo: vai dar certo, vai dar certo, você vai vencer, você vai chegar lá. Nós o adoramos. Essa tempestade não é para te matar, essa tempestade não é para te destruir. Ele está na tempestade, Ele é a tempestade. Há um propósito, há um propósito, há um propósito. Há um propósito, igreja.
propósito do que você está passando. Teu nome Ele reina. Ele reina. não prevalecer. Há um barco salva-vida. Há um barco salva-vida. É Jesus. É Jesus. Essa tempestade vai te levar ao barco salva-vida. Oh! Vai te levar para mais perto dele. Do seu coração. Está difícil, irmãos. A situação está difícil, os dias são difíceis. A tempestade veio. A tempestade chegou no seu casamento. A tempestade chegou na sua casa, na sua família. A tempestade chegou no teu trabalho, na tua empresa. A tempestade chegou lá na tua escola, na tua faculdade. A tempestade chegou na sua vida emocional, na tua vida sentimental. A tempestade chegou na tua vida espiritual. A tempestade chegou. A tempestade chegou. Ele está na tempestade. Ele está na tempestade. Declare isso. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima.
Aleluia.